O Alerj Entrevista está de volta, conversando hoje com o deputado Jair Bittencourt. Deputado, o senhor, no bloco anterior, encerrou falando sobre essa questão da administração, né, da saúde pública aqui no Estado e chegou a citar esse problema da atuação das OS. Como é que o senhor vê essa questão? Na sua opinião, é preciso manter e reorganizar? Ou o senhor acredita que essa atuação das OS não funciona? A gente vê, por exemplo, na Prefeitura do Rio, já tem muito questionamento sobre isso também. Alguns contratos estão ficando com pagamento em atraso e não está funcionando o atendimento à população, né? Bem, a gente tem que dividir. A OS, quando ela é bem fiscalizada, bem gerida, e aí são OS sérias, nós não podemos generalizar, né? Existem OS realmente corretas, tradicionais, de instituições religiosas, de instituições filantrópicas com seriedade, e existem OS que foram fundadas no Estado do Rio, em outros estados, para atender interesses, que todo mundo sabe disso, substituir empresas, eram donos de empresas, viraram, entre aspas, donos de OS. O Estado do Rio chegou a pagar 3,8 bilhões de reais no ano só para a OS. E não fiscalizou, a bem dizer, nenhum contrato. O Tribunal de Contas, que tem a obrigação de fiscalizar, quando nós fizemos uma audiência pública, que acabou se refletindo em outras áreas, o Tribunal de Contas não tinha concluído uma inspeção em nenhuma OS. Teve OS que recebeu mais de 500 milhões de reais em um ano. Então isso não é possível. Não é possível. Se você quer ter como que você paga a um prestador de serviço 1 bilhão de reais e não gasta alguns reais para fiscalizá-lo? Vai ter roubo, vai ter desvio, vai ter mau serviço prestado, vai ter funcionário sem receber e vai ter gente enriquecendo à custa do povo do Estado do Rio. Então eu acho que tem que acabar essa demagogia, essa brincadeira que foi instalada, que começou como uma coisa séria, né? Depois vieram os desmandos na saúde. Precisa prender quem roubou, precisa botar no lugar as coisas que estão erradas, que as coisas funcionam. E você tirar as OS de tudo, hoje é praticamente impossível. Nós vimos agora esses dias que uma OS se associou e foi fraudada dentro da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é um símbolo de atendimento humanitário no mundo. Né? Então, isso vale, essa expressão, para que a gente veja a profundidade que precisa chegar. E eu acredito que a intenção do novo secretário de Saúde é não permitir essas coisas. Porque se ele não bater de frente com isso, se ele não tiver uma atitude enérgica, ele vai acabar entrando em um problema que não é dele. E é importante a Assembleia Legislativa acompanhar também, né, com seu papel de fiscalização, acompanhar o que está sendo feito. Né? É o que eu digo, a gente, como eu passei por lá, eu falo, e falo de mim também. Nós fizemos, nós tentamos, nós acompanhamos, mas é pouco. O que foi feito não basta. Né? O Ministério Público, que fiscaliza tudo e assim deve ser... E tem os instrumentos para isso, né? Exatamente, tem que jogar muito duro, porque cada mês que isso não é feito, são centenas de pessoas que morrem. Todo dia você liga a televisão, tem um escândalo no hospital, seja federal, seja municipal, seja estadual. Isso precisa acabar. Deputado, agora vamos falar um pouquinho da sua atuação como secretário estadual de Agricultura. O senhor ficou à frente da pasta. Nesse setor, quais são as principais demandas do Estado? Né? O que o senhor pôde perceber e fazer de mudanças efetivas nessa área aqui no Rio? Bem, as mudanças efetivas não foram muitas, até porque o meu período foi curto. Eu fiquei 1 ano e 2 meses. Mas se peguei o pior ano, que foi o ano de 2017, de crise poucos recursos, econômica, né? Exatamente. Mas a gente aprendeu muito, nós podemos trabalhar muito, sobretudo no interior, na região serrana, norte, noroeste, região sul do estado. Existe um programa chamado Rio Rural, que findou agora em dezembro, que investiu mais de 400 milhões de reais no nosso período como secretário, e o ano seguinte foram mais de 100 milhões de reais, atendendo a pequenos produtores, com implementos, equipamentos, tratores, bacias leiteiras e um programa extraordinário, que é financiado pelo Banco Mundial, onde a gestão desse programa é feita pelos próprios produtores e capitaneada e coordenada pela Emater. O Estado do Rio precisa conhecer melhor a sua agricultura. Os políticos não conhecem, a capital não conhece. Nós somos o 2º maior produtor de flores do Brasil, aumentamos e muito a produção do hortifruti granjeiro, somos grandes produtores de leite.
A pecuária também é forte. O que nós não conseguimos fazer no estado é a agricultura extensiva de grãos, porque nós não temos área para isso. Né? Isso fica com Paraná, Mato Grosso, Goiás. Mas o estado do Rio cresceu na agricultura. Nós temos empresas públicas e fundações vinculadas à Secretaria de Agricultura, que são reconhecidas internacionalmente, como é o caso da Pesagro, que é uma empresa de pesquisa, trabalha muito junto com a Embrapa, a FIPERJ. E o que a agricultura do estado precisa melhorar e muito é o SEASA, que é a companhia de abastecimento, a empresa de abastecimento, que tem problemas crônicos. Nós tentamos ajudá-la um pouco, fizemos algum trabalho, mas eu entendo como sendo o ponto crítico da Secretaria, né, de Agricultura, uma empresa vinculada. Mas, de uma forma geral, é um trabalho muito bacana. Os produtores rurais nossos tiveram uma qualificação, fizemos parcerias com o SEBRAE. Eu fiquei lá muito motivado, apesar de todas as dificuldades. Mas para atender, principalmente, diretamente uma demanda do interior do estado, que acaba refletindo na capital. Porque hoje muitas coisas que a capital consome, ela já vem do interior do Rio de Janeiro. E isso é muito legal, isso fortalece a nossa economia e nós precisamos continuar nesse caminho. É importante entender, o senhor falou sobre economia, que a agricultura é um importante setor de geração de renda para o estado, né? Outros estados também, mas fortalecer esse setor e até evitar a migração dessa população que poderia se manter no interior, né? Fazendo esse trabalho na agricultura é fundamental. Hoje o que a gente vê é exatamente o contrário. No momento de crise enorme do país, a agricultura cresceu. E a agricultura do estado do Rio ela tem uma particularidade que ela é muito interessante. Ela é feita por pequenos produtores. A nossa reforma agrária aconteceu naturalmente. Então, as propriedades rurais, na sua imensa maioria, elas são pequenas e são tocadas, são produzidas pela própria família. Muitas pessoas que vieram para os grandes centros, atrás dos empregos do petróleo, atrás de uma busca na cidade, como aconteceu na década de 70, 80, estão retornando para o interior, porque a vida lá é menos violenta, é mais barata e é melhor de se viver. Então, muitas pessoas que tinham vindo para a capital, hoje, com a tecnologia que chegou no campo, estão retornando para as pequenas propriedades. E o senhor falou também sobre a questão dos pequenos agricultores, né? Essa demanda da agricultura familiar, até aquelas pessoas que cultivam essa agricultura orgânica, que é um setor também que cresce no país. É importante também que a Secretaria dê infraestrutura para esses produtores, que também têm uma participação muito significativa e que podem até baratear o custo, né, do que é produzido para a população. Né? Sem dúvida. Nós fizemos, assim, rapidamente, 2 grandes projetos, que foi na região serrana com orgânicos. O estado do Rio é vanguarda em orgânico. Tem lá pessoas que já produzem orgânico há mais de 20 anos. Isso não é moda. E fizemos um projeto, acabamos de concretizar um grande projeto da cafeicultura no noroeste fluminense. O nosso parque cafeeiro tem mais de 50 milhões de pés de café. A imensa maioria é no noroeste fluminense, Varriçai, Bom Jesus, Porciúncula, no distrito de Santa Clara. E lá nós levamos qualificação na mão de obra, são produtores familiares e introduzimos a produção, fortalecemos a produção do café gourmet, do café de alta qualidade, que hoje o estado do Rio já desponta e compete com o Espírito Santo, Minas Gerais, trazendo uma melhor renda para o produtor. Porque uma saca de café comum gira em torno de R$300, R$400. Uma saca de um café especial pode ser mais de R$2.000. Então, a tecnologia e a informação está mudando a vida do homem do campo. Deputado, em relação aos projetos que tramitam aqui na casa do senhor, existe numa área, na verdade, diferente dessas que a gente já abordou aqui, que é a área do esporte. E ele condiciona a realização de algumas competições, como corridas de rua, de montanha, a aprovação da Federação de Atletismo do Estado. Por que o senhor está criando essa condição de ter a aprovação da federação? Por que isso é importante? Bem, isso é um tema muito importante,
As pessoas desconhecem, eu tenho um assessoramento que é um amigo meu, que trabalhou comigo quando eu fui prefeito, que é o professor Godoy, que me levou à Federação de Atletismo do Estado do Rio, junto com o deputado Chiquinho da Mangueira, que é um deputado que sempre representou o esporte, meu amigo. E nós fizemos uma proposta em conjunto, porque precisa se regulamentar principalmente as corridas de rua. É um esporte que cresce no país e você precisa de ter responsabilidades assumidas, como existe no automobilismo, no ciclismo, porque você, se não organizar bem, pode causar morte, acidente. Você precisa de um órgão, de uma federação, que ela tenha uma responsabilidade técnica pela corrida. Porque senão qualquer pessoa pode chegar, faz um pedido na prefeitura ou no órgão competente e organiza uma competição de rua sem os devidos cuidados. E como todas as outras, a imensa maioria das outras federações tem esse direito, eu acho certo, por mais que haja um debate, não é que a federação possa impedir o acontecimento, não. Mas você precisa de ter autorização do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, você vai regulamentar a questão técnica dessa corrida, né, que é um esporte que cresce muito no país. Você vê corridas organizadas, quando dá um atropelamento, um acidente, quem é o responsável técnico? E às vezes não é nem só um acidente assim inesperado, mas às vezes acontece de um corredor passar mal, Exatamente. Precisar de um atendimento médico, e a federação provavelmente já tem, né, tudo isso mais ou menos pensado, porque está acostumada a lidar com essas situações. Né? Eu acho, com certeza. E diante de tudo isso que foi colocado, também é um respeito com os profissionais que fazem profissionalmente a corrida de montanhismo, a corrida de longa distância, maratonas. Você não tem o porquê de não ouvir a federação como se faz. Quando você vai fazer uma corrida de automobilística, a Federação do Automobilismo está dentro do evento. Né? Então isso é um projeto que vem sendo discutido. Nós vamos trabalhar muito pela aprovação dele esse ano. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez a sua presença no Alerj Entrevista. Eu que agradeço, obrigado pelo carinho sempre da TV Alerj, por esse canal maravilhoso, para que a gente possa falar com as pessoas, né, com o povo fluminense, e a vocês também que nos assistem, muito obrigado pela atenção. E se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. O Alerj Entrevista fica por aqui. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.